3h07 no horário de Brasília. A gente volta a falar sobre o colapso sanitário no Brasil. A Fundação Oswaldo Cruz mostrou que o Brasil passa pelo maior colapso sanitário hospitalar da história. Esse é um monitoramento divulgado pela instituição que mostra que 24 estados e o Distrito Federal estão com taxas de ocupação de leitos de UTI do SUS, do Sistema Único de Saúde, superiores ou, no mínimo, iguais a 80%. Sobre isso, a gente conversa agora com a pesquisadora em saúde pela Fiocruz, Margarete Portela. Muito obrigada pela gentileza de conversar com a Band News FM. É um prazer, Sandro, é um prazer, Gabriela, estar com vocês. Infelizmente, por um motivo tão trágico, né? Porque a gente está vivendo uma situação, assim, de fato, trágica no país. Mas, enfim, vamos conversar um pouco. Bom, eu vou destacar aqui mais alguns dados, só para a gente entender melhor onde é que a gente vai entrar nessa discussão, né? Qual é o cenário desse momento. Além desses dados que eu mencionei de 24 estados, mais Distrito Federal com ocupação superior ou igual a 80% nos leitos de UTI, a gente tem 15 estados com taxas de ocupação de UTI iguais ou superiores a 90%, ainda maior, e entre as capitais, 25% com taxa de ocupação superiores a 80% e 19% também com taxa de ocupação a 90% no mínimo. Queria começar perguntando para a senhora o que a gente pode entender deste momento. Por que a gente está chamando agora de um colapso? Isso significa que aquilo que a gente falava lá no começo da pandemia, que é o sistema de saúde vai saturar, não vai dar conta. É esse o momento que a gente chegou. A gente chegou a esse momento, sim. Por que estamos definindo esse momento como o pior momento, né? Quer dizer, dentro da história do Brasil, em termos de colapso sanitário e colapso assistencial. Eu, particularmente, assim, eu até fiz questão de dar uma olhada, fazer algumas leituras sobre a gripe espanhola, para ter certeza de que não estávamos sendo levianos em fazer essa afirmação. E de fato, assim, mesmo em relação a um indicador simples, por exemplo, como o número de mortes em relação ao tamanho da população, óbvio que há um século atrás nós tínhamos uma população muito menor, só de 30 milhões de habitantes no país, mas assim, mesmo pegando esse indicador, a gente hoje já registra mais mortes com a Covid-19 do que tivemos em relação à população, do que tivemos na gripe espanhola, né? Por outro lado, assim, nós estamos vivendo, quer dizer, uma situação, em termos, por exemplo, assistenciais, foi um pouco isso, quer dizer, um ano atrás se falou muito, vamos achatar a curva para poder ser viável, atender as pessoas, houve todo um movimento no ano passado de abertura de leitos de UTI, mas isso tem limites, né? Então, assim, muitos dos leitos foram fechados, muitos sequer foram abertos, foram programados, mas não foram abertos. E a gente chega um ano depois, eu acho que realmente por deficiências assim, em termos assim, não houve, de fato, assim, uma coordenação nacional, né? Quer dizer, ficou uma coisa, cada um por si, e faltando, de fato, algumas estratégias fundamentais, né? Quer dizer, para um enfrentamento assim, mais efetivo no país como um todo. Então, assim, a gente chega um ano depois com um problema seríssimo em termos de disponibilidade de leitos de UTI, mas que é só a ponta do iceberg, né? Quer dizer, o leito de UTI, a gente precisa do leito de UTI porque a gente tem muitos casos, né? Então, assim, a gente tem muitos casos também demandando outros cuidados hospitalares, também cuidados da atenção primária, mas principalmente nós temos muita gente, quer dizer, muitos casos. Não temos vacina ainda suficiente para realmente, que eu sou até otimista em relação à questão da vacina, eu acho que é o que nós temos assim, de instrumento, de fato, que vai fazer uma grande diferença e acredito em curto prazo, desde que tenhamos as vacinas, né? Mas, assim, faltou coordenação, quer dizer, essas vacinas tinham que ter sido compradas há muito tempo atrás, né? Tinham que ter sido negociadas há muito tempo atrás. Então, assim, foi todo o processo, né? Desde lá atrás, quer dizer, toda a história mesmo dos respiradores, então, assim, cada um por si, sem capacidade de barganha, sem capacidade de negociação, quer dizer, num mercado onde
está todo mundo disputando. Hoje a disputa é por vacina, não é mais por respirador, mas já foi no passado, há um ano atrás, já foi por respiradores, por equipamentos de proteção, né, dos vários profissionais. E, enfim, eu acho que a gente chega, de fato, depois de um ano, uma situação. Eu não esperava que chegássemos a um ano da pandemia nesse quadro, um quadro dramático, realmente, em termos assim, hoje, praticamente todos os estados brasileiros em situação crítica em relação a esse indicador, mas não só em relação ao indicador de leitos de UTI, mas também em relação a outros indicadores, como a própria ocorrência, quer dizer, a incidência, os novos casos e a mortalidade. Todos nós temos, de alguma forma, temos assistido diariamente, quer dizer, hoje estamos com quase 3 mil mortes diárias, né, se naturalizando a pandemia, quer dizer, é uma situação realmente assim, que a gente tem que parar como sociedade, a gente tem que negociar, a gente tem que exigir, tem que haver um grande pacto da sociedade com os governos, né, no sentido de que a gente consiga barrar essa pandemia. Né? E não é só abrindo leitos. Abrindo leitos de UTI é uma estratégia importante que pode desafogar um pouco em algumas situações, mas ela não é uma estratégia viável em termos assim, de achar que ela vai ser suficiente para resolver o problema, né? O leito de UTI, ele é complexo, ele precisa de gente especializada, então, assim, já começa também a haver sinalização, por exemplo, de que alguns insumos fundamentais para esses pacientes críticos começam a ficar em níveis já preocupantes, enfim, então é um pouco esse quadro. Doutora, a gente está num cenário onde a gente tem estados adotando medidas um pouco mais rígidas, menos rígidas, mas a gente basicamente tem uma nova variante, a gente tem falta de leitos e a gente tem uma boa parte da população que decidiu que não quer seguir as medidas de distanciamento, não quer utilizar máscara, quer ser cúmplice do que está acontecendo no país, porque não tem outra palavra, né? Quem não aceita utilizar uma máscara está aceitando que pode perder a própria vida e também pode causar a morte de outras pessoas. O que o Estado brasileiro, e aí governo, prefeitura, governo federal, o que pode ser feito, já que não é só abrir leito de UTI e parte da população não entendeu o que está acontecendo? Para que fique muito claro, eu não estou falando que a gente tem que trancar todo mundo em casa à força, mas o que pode ser feito num cenário caótico como esse? Bom, eu acho que esse pacto tem que ser feito urgentemente, entendeu? Preferencialmente envolvendo os 3 níveis de governo. Não sendo possível, que pelo menos seja realmente no nível dos estados, das cidades brasileiras, né? E a sociedade, de fato, entendendo que estamos numa situação muito crítica, quer dizer, não é uma questão só, são quase 3 mil mortes por dia, provavelmente chegaremos a 3 mil mortes por dia, né? A questão, a gente tem observado, a gente tem acompanhado, por exemplo, essa questão dos leitos de UTI, e a gente tem visto como rapidamente a situação está mudando, né? Provavelmente vocês viram em São Paulo mesmo, como, quer dizer, em termos de 2 semanas, a situação mudou muito para uma situação muito mais grave. O Rio de Janeiro também, a gente começa a observar isso. O Rio de Janeiro, inclusive nesse boletim, no dia que nós pegamos os dados, foi na segunda-feira, ele estava com 79%, a 1 ponto percentual de entrar na zona crítica, e já está na zona crítica. E assim, a minha percepção, observando tendência, porque tendência é sempre um aspecto central, né, quando a gente está observando um fenômeno, a minha percepção é que daqui provavelmente a mais 1 semana ou 10 dias, nós vamos estar também no Rio de Janeiro, já numa situação muito, muito crítica. A cidade do Rio de Janeiro já tem uma situação em torno de 90, tudo, mas o estado ainda estava numa situação mais tranquila. Desculpa interrompê-la, mas se a gente conseguir colocar na nossa live, acho que a gente tem lá em cima o mapa que mostra justamente esse boletim. Aí a gente mostrando aí para quem nos acompanha pelas redes sociais, pela nossa transmissão no YouTube, esse é o boletim sobre o qual a gente falava, da Fundação Oswaldo Cruz, e mostra o Rio de Janeiro ainda amarelinho ali, como a senhora mencionava agora. Mas agora há pouco a gente teve a fala de autoridades... Não está mais?
Exatamente. Agora a gente já não está mais como... Hoje, se eu fizesse esse mapa, já seria vermelho. Quer dizer, nós fizemos, quer dizer, de segunda-feira para hoje já mudou. Porque nós pegamos esse dado na segunda-feira à noite, o mapa foi feito ontem, e ontem à noite outro dado já estava sendo divulgado. Exatamente. Né? Então, assim, hoje nós estamos... Ia chamar atenção justamente para isso, porque a senhora mencionava a velocidade e mais cedo autoridades de saúde do Rio de Janeiro já chamavam atenção para isso também, para essa velocidade com que as coisas estão avançando e, como a senhora menciona, hoje o Rio de Janeiro já não está mais, né? Eram 2 pontos no Brasil apenas que não estavam mais e o Rio de Janeiro já é um deles. Então, praticamente o Brasil todo ali nessa situação caótica. Inteiro. Já é o Brasil Lembrando inteiro? que Roraima também tem estado numa situação crítica, quer dizer, esses são dados oficiais, a gente tem trabalhado com dados oficiais. Roraima, eu até estranhei um pouco esse resultado de Roraima essa semana, mas Roraima, na realidade, tem um hospital em Boa Vista com leitos de UTI Covid. Está numa situação, quer dizer, aparentemente diminuiu da semana passada para cá, mas nesse momento é o único estado, mas é um estado realmente assim com uma população muito menor, né? Quer dizer, então em termos assim do Brasil é uma parte assim população, área, tudo muito menor. Né? Então assim o Brasil de fato está totalmente na crise mesmo, né, assistencial, e essa é uma das razões também pelas quais a gente diz, a maior crise sanitária, assistencial que a gente está vivendo, ainda que um século depois, por exemplo, da gripe espanhola, com muito mais recursos, né, tecnológicos, com muito mais conhecimento científico, mas assim, a gente está vivendo isso de uma forma muito, muito crítica e muito dramática. A senhora já dá pistas aí, né, da resposta para minha última pergunta, mas acho que vou fazê-la de qualquer maneira para que a gente reforce aí a gravidade dessa situação. Eu ia perguntar para onde a gente está olhando, para onde a gente está caminhando. As nossas perspectivas são, nos próximos dias, ainda de piora? Ainda estamos com perspectivas de piora, né? Então, assim, eu não sei se o que se deseja é aguardar que aí, tipo, quase que uma seleção natural resolva o problema, e aí os sobreviventes, enfim, eu estou sendo irônica, mas assim, eu acho que a gente, de fato, a gente precisa interromper, né, quer dizer, esse processo. Acho que a vacinação, sou otimista em relação à vacinação, mas precisamos ter vacinas, então precisamos acelerar o processo de vacinação, só que nesse momento não é só a vacinação, né, nós precisamos também, quer dizer, de imediato, enquanto não temos um volume de vacinas suficiente para uma vacinação maciça, precisamos aderir a essas medidas, precisamos, em determinadas regiões, eu acho que até o lockdown tem que ser considerado em algumas regiões, mas que estejam, de fato, em situação, assim, mais severamente crítica, estou sendo até redundante aí, mas, assim, e outras medidas como, de fato, o distanciamento social, a questão do uso das máscaras, né? Então, assim, são coisas que precisam de fiscalização. A gente precisa fazer, como eu tenho dito, assim, um grande pacto, sociedade e governos, né? E aí tem que ter fiscalização, né? Tem que ter, de alguma forma, tem que ter também cobrança em termos de, por exemplo, os transportes públicos, no sentido de tentar reduzir o risco de aglomeração, né? Enfim, é uma série de medidas, proteção social, né, para o que for necessário, quer dizer, não só a questão do auxílio emergencial, mas também outras medidas de proteção social. Enfim, é um conjunto de medidas, porque o Brasil realmente está, quer dizer, é um país imenso, né? Hoje, com alguns dos provavelmente, neste momento, com os piores resultados do mundo. Pesquisadora em saúde pela Fiocruz, Margarete Portela, obrigada pela gentileza do seu tempo, de disponibilizar o seu tempo para conversar com os ouvintes da Band News FM. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.